Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ver em diferido na televisão independente de Moçambique, às terças, quintas e domingo às 21 horas, e também ouvir nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Cá estamos nós, sexta sim, sexta sim. Sexta sim, com mais um ciclone para reportar. Desta vez não foi na Beira, mas foi em Cabo Delgado. Cabo Delgado e distritos do norte de Nampula. Esta semana o seu facto é açúcar refinado, mas também esta semana ficamos chocados ao ver uma maior concentração de caminhões com açúcar refinado na fronteira. Afinal, temos ou não temos açúcar refinado? Não, para mim foi uma grande surpresa ver esta concentração de cavalos na fronteira de Ressano Garcia, uma vez que o ano passado foi inaugurada com grande pompa e circunstância uma fábrica de refinação de açúcar em Chinavan, e um dos grandes elementos da notícia em relação a essa fábrica é que exatamente ela teria capacidade para produzir açúcar suficiente para abastecer na totalidade a nossa indústria de alimentos e bebidas. Então é uma grande surpresa para mim esta concentração de caminhões, indo atrás da notícia. A informação que existe é que a fábrica de facto ainda não está a produzir, ou seja, foi inaugurada e não funciona. E por outro lado há também um braço de ferro que vem de trás em relação a uma sobretaxa que as nossas alfândegas entendem, e por deliberação do Ministério de Indústria e Comércio, entendem que devem cobrar sobre o açúcar refinado que vem do exterior, e aí o argumento é como proteção da indústria nacional do açúcar nacional. Ora, isto era perfeitamente entendível se tratasse do açúcar que é habitualmente produzido nas nossas grandes unidades, nomeadamente aqui no sul, na Manhissa e em Chinavan, e depois no norte, em Mafambice, sobretudo em Mafambice e em Marromeu. Ora, não é disso que se trata. Há um déficit de produção de açúcar refinado, sobretudo as cervejeiras e as fábricas de refrigerantes precisam deste açúcar, e este açúcar chega-lhes nestas condições, ou seja, com esta sobretaxa, que depois claramente é repassada para os consumidores. Portanto, há aqui um problema que aparentemente não há entendimento entre os setores fabris e o Estado, nomeadamente através do Ministério do Comércio e através da nossa autoridade tributária, nomeadamente das alfândegas, que é preciso esclarecer, porque muitas vezes estas taxas têm este efeito protecionista. Neste caso, fica difícil compreender o efeito protetor sobre um produto que não está disponível no mercado nacional. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, que é a ida da Procuradora-Geral da República ao Parlamento. Foi nesta quarta e quinta-feira. Beatriz Buchilo esteve no Parlamento para apresentar o seu último informe do seu mandato, que termina em julho. Não sabemos se vai ser renovado ou não. E semana passada fazíamos aqui uma antecipação desta ida da PGR ao Parlamento. Hoje gostava que olhasse para a interação que ela teve com os deputados. Como é que viu a sua performance lá no Parlamento? E também viu como argumenta assim, alguns setores que Beatriz Buchilo se comportou como um político, desviando-se do essencial, foi ao Parlamento fazer política.
É possível esse tipo de interpretação tem alguma razão de ser, nomeadamente na seletividade dos temas. O seu informe não foi necessariamente exaustivo, não tinha que ser, e depois nas perguntas e respostas também seletivamente contornou alguns assuntos. Está no seu direito, mas isto são sessões públicas, tem este efeito de ser uma comunicação para o público e, portanto, isto é passível depois de ter essas avaliações. De qualquer forma, e tal como antecipámos na semana passada, eu não estava lá para ver se a senhora estava a pisar firme a alcatifa, mas, ao contrário, o Tomás Seleman esta semana citou vários relatórios da Procuradoria em que eles são repetitivos. É verdade, sim, que há muitas matérias repetitivas, mas em matéria de facto, eu diria que eventualmente este foi o relatório com mais sumo do mandato de Beatriz Buchili. Não só pela natureza dos casos envolvidos e que ela abordou, mas também em relação à natureza de muitos dos assuntos que ela tocou. Claro que há depois aquela parte muito enfadonha dos processos, dos quadros formados e dos números e das percentagens e das comparações. Dos procuradores para vale o que vale. Essa parte não é a parte que o Parlamento está interessado de qualquer forma. Aquilo que o relatório faz é um corolário e um complemento à atividade da Procuradoria, sobretudo ao nível do último ano. Eu estou de acordo que muitos dos processos não são apenas de janeiro para cá. Não preciso de ir como ela sugeriu, de ir aos processos para ver que houve trabalho, houve trabalho feito ao longo dos anos, mas o trabalho está aí. Nós sabemos das dificuldades que a Procuradoria tem, dos técnicos que a Procuradoria tem e, portanto, sem embandeirar em arco, sem ser tomado como tolo de pensar que muitas vezes poderá eventualmente haver expedientes políticos atrás destas iniciativas. É preciso apoiar a Procuradoria pelas ações que tomou. E quando vejo os setores mais retrógrados da nossa sociedade, setores conservadores, setores que, desde o princípio, nomeadamente no caso das dívidas ocultas, sempre estiveram interessados em ocultar o próprio caso das dívidas, empunharem todo o tipo de armas contra Buchili e contra os aliados de Buchili. Eu só posso saudar o trabalho que a PGR está a fazer. Ou seja, uma coisa é dizer que a PGR deve ser encorajada. Outra coisa é dizer que o trabalho é perfeito, que é um grande trabalho, é de qualidade mais. Atenção que a PGR ainda está no início de muitos destes casos. Ainda só temos arguidos e alguns arguidos detidos preventivamente. Isto dá muito teatro. É interessante notar que a grande parte destas pessoas pertence
ao Partido Frelimo ou navega nestes círculos, o que é qualquer coisa de novo em Moçambique, mas só poderemos bater palmas à PGR quando tudo isto acabar, ou seja, quando estes casos forem a julgamento, se forem a julgamento, se houver condenações e se houver sentenças transitadas em julgado. Aí é que... E é lá no julgamento onde eventualmente pode ser desmontado ou não toda esta argumentação do absolutamente, da PGR. porque não é só a PGR que está a construir estes casos. Do outro lado, temos pessoas com gabarito, com capacidade, com grande experiência e que vão tentar argumentar da melhor maneira. Por exemplo, no caso da Embraer, quer-me parecer que toda a defesa está a ser montada no sentido de se argumentar que não houve alteração do preço dos aviões, portanto, que os aviões foram vendidos ao preço contratual e, portanto, que as comissões não defraudaram o Estado, mas foram comissões comerciais pagas de um negócio, o que é habitual. Claro que aqui depois é mais complicado, porque duas das pessoas, uma está envolvida numa companhia de capitais públicos e outra é um próprio servidor público. Mas há este tipo de argumentação. É lícito ou não receberem-se comissões. Portanto, não é de todo líquido, ou seja, aqui há um pouco esta questão de correr logo para o óbvio. Por exemplo, no caso de Helena Taipo, a linha na imprensa é defraudou o INSS. Afinal, defraudou o INSS ou à custa ou ligado ao INSS foram pagas comissões? É outra linha. Se houve sobrefaturação e da sobrefaturação saiu dinheiro para as comissões, é uma coisa. Se o dinheiro para as comissões saiu de outro lado, é outra coisa. Portanto, mais uma vez, é preciso ter reservas em relação aos casos. A questão das dívidas ocultas e dos dinheiros que são atribuídos a estas pessoas que estão detidas. Aquilo é uma ninharia olhando para o bolo total. E a ideia que se está a fazer crer é que estas pessoas, estas e outros, se, apropriaram de 2,2 bilhões de dólares. Será que foi assim? Ou será que outros que não têm nada a ver com Moçambique, se calhar apanharam muito mais dinheiro do que os moçambicanos? Olhando mesmo para as dívidas ocultas, ela, a Procuradora-Geral da República, dizia também que o processo que ocorre nos Estados Unidos não satisfaz a justiça moçambicana. Isso na vertente de que haveria uma impossibilidade da recuperação dos ativos. Eu tenho ouvido de forma recorrente a Procuradora Bushili argumentar nesse sentido. É legítimo e, sobretudo, isto é forte, digamos, neste sentido nacionalista, que estamos a ser roubados e, portanto, temos que capturar aquilo que é nosso. Primeiro, há uma linha legal que defende que, mesmo que os Estados Unidos intervenham no processo, não é que os Estados Unidos se vai apossar indevidamente de bens que não lhe pertencem e de montantes que não lhe são devidos. Que, inclusivamente, Moçambique tem sempre o direito de retorno em relação a ativos que pertencem ao Estado
ao Estado moçambicano ou a entidades moçambicanas. E, portanto, este argumento é um argumento que deve ser considerado, uma vez que não é apenas o Estado de Nova Iorque ou o Estado de Nova Iorque, o Estado americano, através de um procurador em Nova Iorque, dizer tudo isto é nosso. As coisas não são assim. É preciso provar. Por outro lado, também precisamos de olhar friamente para o assunto. O que é que se passou até agora? Até agora, os bancos tiraram o seu dinheiro. Claro que Moçambique está na posição de devedora, há credores constituídos, mas o que é certo é que Moçambique pagou uma ínfima parte do dinheiro que os bancos emprestaram. E, por outro lado, Moçambique já tem na sua posse alguns ativos, claro que é discutível, da qualidade dos ativos e do valor dos ativos. Portanto, quando eu estou a dizer da qualidade e dos valores, significa aqueles barcos da Ematum valem alguma coisa. Os 24 estão parados. Dois, valem aquele preço que foi atribuído ou não. Mas aqueles barcos e as lanchas rápidas e, eventualmente, os radares e os melhoramentos que foram feitos nos estaleiros de Maputo e de Pemba têm um determinado valor. Portanto, há valor consignado nesses bens, e esses bens estão sob controle de entidades moçambicanas. Portanto, teoricamente, é verdade sim que a dívida está com Moçambique dos 2,2, mas exatamente Moçambique está a contestar se deve ou não deve os 2,2, embora agora já há novas nuances em relação à própria ação que foi intentada em Londres. Afinal, já não é contra a Ematum e contra a MAM, é óbvio que se percebe porque é que não é pôr em causa a Ematum e a MAM, porque, como o Ministro das Finanças confirmou, há um pré-acordo em relação à reestruturação da dívida da MAM e também há um pré-acordo em relação às obrigações, portanto, ao empréstimo obrigacionista relativo à Ematum. Portanto, fica de fora a Proíndicos. Portanto, há muitas nuances aqui que temos que tomar em conta e temos que ter um sentido criativo. E se é legítimo que a Procuradora argumente a favor do julgamento de Manuel Chang em Moçambique, também por motivos muito evidentes, muito óbvios e muito concretos, se percebe que há todo o interesse que Manuel Chang também seja julgado nos Estados Unidos, porque há todos os medos, e eu não estou convencido do argumento em relação à questão prisão e imunidade do deputado Chang. Porquê? Porque vários advogados moçambicanos têm muitas dúvidas em relação a essa argumentação, em relação a essa linha de argumentos que nem é sequer da Procuradoria-Geral da República, que vem, sobretudo, do Tribunal Supremo, porque foi o Tribunal Supremo que implementou esta parte em relação ao pedido de detenção ou de aplicação da medida de coação de detenção preventiva e depois para que se extradite Manuel Chang. Portanto, isso é discutível, portanto, não está garantido a 100% que Chang chega a Maputo e tem um carro celular à sua espera, ou que o carro celular vá para a prisão e a seguir à prisão saia, e, por outro lado, que o julgamento de uma das peças muito importantes neste caso, que esse julgamento seja um simulacro. Isto não depende da vontade da Procuradora-Geral da República, uma vez que há outras forças
E já vimos com este incidente do juiz de Hélio Portugal que há forças importantes, fortes, que se movimentam muito bem neste meio conservador da justiça para obstaculizar a própria administração da justiça. Continuando aí mesmo no juiz Hélio Portugal, até a Procuradora-Geral da República aproveitou também para tentar explicar aos deputados esta movimentação que nos círculos circulava nas redes sociais de que é uma despromoção. E o Hélio Portugal, o juiz, está ligado ao processo das dívidas ocultas. Ele que localizou todas as prisões, foi debaixo de muita pressão. Fernando, abstraindo-se um pouco destes argumentos jurídicos legais, o timing da sua transferência não tem um condão de criar na opinião pública a percepção de que ele foi movimentado por ter colocado por detrás das grades pessoas importantes? Francisco, a questão é muito simples. Independentemente, pode vir o Presidente da República a justificar porque é que o juiz foi movimentado. Há uma expressão que diz que uma pessoa levou um pontapé pelas escadas acima. Habitualmente usa-se essa expressão para dizer que uma pessoa foi promovida, mas foi promovida por conveniência política, não porque o seu mérito determinou esta promoção. Agora, voltando à questão do que parece a questão é que há um juiz que ordenou estas prisões, ordenou prisões de pessoas muito poderosas, da cabeça dos serviços de inteligência, de uma secretária do antigo presidente e do filho do ex-presidente. Não são todos os juízes neste país que fazem isto, independentemente se processualmente todos os papéis estavam direitinhos ou não. E umas semanas depois, este senhor vai para o prestigioso cargo de chefe da secção laboral da província de Maputo. Carambas, não nos chamem de estúpidos e não nos tenham a atirar areia para os olhos. Nós sabemos o que aconteceu à procuradora de Moatize, que tentou meter na linha o senhor, o famoso edil de Portimão de Moatize. Nós sabemos o que aconteceu ao juiz João Guilherme, que agora aparece nos jornais a assinar estas penhoras de bens, porque está na secção comercial aqui do Tribunal de Maputo. E nós podemos perguntar, mas esta pessoa que os seus pares auguravam um grande futuro no ramo crime, o ramo crime que é considerado o ramo mais importante, de repente foi para os casos comerciais. Quer dizer, alguma coisa se passou. E olhamos para trás e só encontramos a absolvição do economista Carlos Nuno Castelo Branco e do editor Fernando Banse. Portanto, é óbvio, poder-me-ão dizer, bem, mas o Conselho Superior da Magistratura assim o decidiu, é soberano, não existe pressões. Bem, isso tudo é relativo. Mesmo nos Estados Unidos há uma luta terrível para o preenchimento de cada vaga no Conselho, no Tribunal Supremo dos Estados Unidos, por juízes conservadores ou por juízes mais liberais. E, portanto, no fim do dia podemos dizer assim, mas não existe nenhuma política atrás dos juízes, os juízes decidem de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Podemos argumentar isso, mas nós sabemos quem nomeou quem, determinados juízes, quem nomeou quem no Tribunal Supremo. Nós sabemos dos telefonemas do Tribunal Supremo para os tribunais provinciais, da interferência nos processos. Quer dizer, estão-nos a chamar estúpidos. Parece que nós não sabemos como funcionam estas coisas. Portanto, não nos venham
tentar convencer de coisas que nós no dia a dia acompanhamos e sabemos como funcionam. E o setor da justiça é um setor altamente manipulável e altamente conservador e, portanto, quando aparece uma pessoa ali a estrebuchar e a fazer coisas novas, torna-se imediatamente um alvo a bater. Uma última questão neste tema da Procuradoria-Geral da República. Os deputados, por exemplo, de forma recorrente, exigem mais de um PGR. Mas estes argumentam, os procuradores, que a autonomia dos procuradores em Moçambique é muito reduzida. Fernando Lima, defende um PGR inamovível em Moçambique. Acha que este teria independência suficiente para fazer mais? Inamovível durante um determinado período. Eu penso que temos que ainda cavar ainda mais fundo. Temos que melhorar o nosso Estado de Direito, temos que melhorar o nosso respeito pelas instituições democráticas e temos que melhorar a nossa percepção da independência e da autonomia das instituições. Há poucos meses estávamos aqui a discutir do edil de Mocimboa da Praia que decidiu decretar o recolher obrigatório. Quer dizer, é este o nosso nível de Estado de Direito. Portanto, uma pessoa pontapeou a Constituição, mas esse pontapear foi apoiado por o chefe da polícia, que também foi à Faculdade de Direito, portanto, formar-se em Direito e achou normalíssimo que o edil tomasse essa posição. Mas, eventualmente, foi a polícia, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa que pressionaram o edil sobre aquele posicionamento. Portanto, este é o país que temos. Na semana que estamos a discutir isso, há um jornalista que foi posto em liberdade depois de passar mais de 100 dias na prisão e já não é acusado de violação de segredo de Estado, mas o jornalista violou o segredo de Estado. O jornalista é funcionário do Estado, trabalha em algum ministério, mas também é altamente subjetivo que incitou negativamente a população contra as Forças Armadas. Ou seja, se eu disser que elementos do Exército não mostraram prontidão combativa num determinado ataque, estou a fazer um ataque às Forças Armadas. É muito discutível, mas isso vamos ver mais à frente. Mas para responder à questão, isto é uma coisa muito limitada, pedir mais poderes para a Procuradoria, por exemplo, pôr a Polícia de Investigação sobre a égide da Procuradoria, tirá-la do Ministério. São paliativos, são coisas reformistas, mas a questão de fundo é que nós ainda estamos na pré-história do Estado de Direito e deste princípio da separação de poderes, no caso da Procuradoria, da sua maior autonomização em relação aos outros poderes. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. E agora vamos para Cabo Delgado e norte de Nampula, olhar para o ciclone Kenneth. Fernando Lima, o ciclone Kenneth está a atingir neste momento Cabo Delgado e distritos do norte de Nampula, mas eu gostava que olhássemos por um outro ângulo. Antes disso, houve um apelo e mobilização por parte do INGC para as pessoas abandonarem as zonas de risco. Há resistências. Não aprendemos muito com a IDAI. Eu penso que aprendemos com o IDAI e é por isso que o INGC mostrou uma postura muito mais agressiva. Não é a primeira vez. Eu vi esta postura em relação ao rio Zambeze, com intervenção de forças de defesa e segurança. E também a componente de propaganda, ou seja,
como o INGC foi muito criticado em relação ao IDAI por deixar toda a propaganda e toda a visibilidade para as forças internacionais que nos vieram ajudar. Desta vez, parece-me que há uma componente muito forte do próprio INGC de produzir as suas próprias notícias, as suas próprias reportagens, os seus próprios conteúdos, nomeadamente em relação a esta componente, dizer se a pessoa não saia bem, saia mal. Porque é assim, nós falávamos há pouco do Estado de Direito, mas há alguma democracia em Moçambique e há democracia multipartidária e a função da oposição é exatamente fiscalizar as ações do governo. E, portanto, se uma instituição que tem o mandato de salvar pessoas e de acudir às pessoas não faz aquilo que é devido, é lícito que seja criticado. E como dizia Augusto Maíta, se nós fazemos as retiradas compulsivas, somos criticados porque estamos compulsivamente a retirar. Mas se no dia a seguir há mortes, é porque nós não retiramos compulsivamente as pessoas. Claro que são dilemas muito grandes, porque as pessoas são retiradas das suas casas, quando voltarem vão encontrar ou a casa destruída ou a casa assaltada. Portanto, as pessoas como dizia resistem. aquele senhor que apareceu num pequeno vídeo que circulou nas redes sociais. Não, eu não saio daqui porque vão roubar as minhas coisas. Absolutamente não. E também outro aspecto importante que já discutimos aqui em relação ao drama Buzi Guaraguara. Valia a pena tirar as pessoas do Buzi para Guaraguara e depois, se em Guaraguara não havia meios para abastecer aquelas pessoas. Na quinta-feira, em Cabo Delgado, retiraram-se muitas pessoas para escolas e igrejas, mas não havia meios para abastecer aquelas pessoas. Então, no dia seguinte, ou seja, no próprio dia do ciclone, as pessoas estavam a voltar às suas casas porque disseram, afinal, não houve nenhum ciclone e neste sítio onde estivemos não houve nenhum apoio. Há uma situação ainda não confirmada, mas, por exemplo, em Ancoab, as pessoas foram retiradas para uma escola. Aparentemente, a escola desabou no meio do ciclone. Portanto, aqui... Também temos esse problema. Não termos também infraestruturas resilientes a este tipo de mudanças climáticas. Esta semana houve uma conferência muito concorrida do engenheiro Carmo Vaz, que agora está a tornar-se uma estrela pelos piores motivos, digamos. Tenho a certeza que ele não gostaria de ser considerado estrela por causa de todas estas catástrofes que estão a assolar o país. Mas o arquiteto Mário do Rosário disse que no inquérito preliminar que foi feito na cidade da Beira, e aparentemente sei que também o arquiteto José Forjás também já esteve na cidade da Beira, que muitas infraestruturas foram destruídas não pela força dos ventos, mas porque os materiais utilizados não eram os mais apropriados e porque as construções não obedeceram às normas que estão estabelecidas para a construção de determinadas infraestruturas. Portanto, é fácil dizer aplicar tudo ao IDAI, mas temos que ser críticos em relação a todas estas coisas. Mas a Beira provavelmente é pelo menos o maior centro urbano moçambicano com uma degradação, com a maior degradação de infraestruturas que temos neste país. Ou seja, enquanto em Maputo e outras cidades não só há construções novas, como as próprias antigas sofreram alguma reabilitação com a revitalização económica, a Beira ainda é muito uma cidade adormecida e, portanto, houve muito poucos investimentos na cidade da Beira e, portanto,
um vento daquela dimensão causou os estragos que causou. Neste ciclone agora, que aparentemente não atingiu o continente com a força que se esperava e não progrediu para dentro do continente como se esperava e, portanto, fazendo uma marcha em relação ao sul, um dos sítios mais atingido é a ilha do Ibo. Calcula-se que 90% das casas do Ibo foram destruídas. É assim. Estas informações valem o que valem. Se numa ilha houver 10 casas, 9 casas forem destruídas, são 90% das casas. Portanto, o Ibo, não se pode comparar o Ibo com a cidade da Beira. 2. O Ibo é claramente um sítio perdido em Moçambique, em que tudo está ao abandono, a um grande abandono desta ilha com um passado histórico riquíssimo e, portanto, é normal que em infraestruturas muito pouco cuidadas, muito degradadas, onde se fez muito pouco investimento, que isto seja destruído, não por o tal vento de 200 km, mas mesmo por um vento de 50 km. Portanto, temos que ter este olhar realista sobre aquilo que nos vai acontecendo. Fazer uns pré-fabricados à beira-mar. Corremos o risco dos pré-fabricados quando vem um vento terrível, e sabemos agora que esta coisa dos ventos e das marés vai ser cada vez mais frequente. Por exemplo, outro fenómeno que aconteceu em Cabo Delgado, que já tinha acontecido na Beira e que foi pouco reportado. Na altura em que o ciclone estava a atingir a costa, parece que houve este fenómeno de um aumento do nível das águas do mar. E, portanto, as pessoas viram naquele momento um nível de águas do mar que nunca tinham visto. E, portanto, todas as infraestruturas à beira-mar foram atingidas de uma maneira terrível e as pessoas interrogam-se, mas como foi possível a água do mar chegar até onde chegou e ter arrastado blocos de cimento com esta violência e na cidade de Pemba aconteceu exatamente o mesmo fenómeno, ou seja, à altura da chegada do pico do ciclone à costa, houve momentaneamente uma elevação do nível das águas que causou muita destruição junto à costa. Muito bem, Fernando, este é um tema que vamos também olhar para ele no nosso próximo programa. Os números ainda não são todos totais, mas agora vamos para o Comitê Central do Partido Frelimo, que se realiza próxima sexta-feira. É um tema que já discutimos muito aqui, mas vamos tentar fazer umas pequenas notas. Vai se reunir 3 a 5. Claramente, a agenda eleitoral e a corrupção estarão por cima da mesa, mas será incontornável o recente tema levantado, a recente polêmica levantada por Samora Machel Júnior, e também espera-se que outros setores dentro do partido confrontem o presidente Inhusse também com as recentes polêmicas envolvendo Celso Correia, que é aparentemente o braço direito dele, e atualmente também o diretor da campanha da Frelimo. Bem, tudo isso é possível, todos estes cenários são possíveis, mas eu acho que devo tentar construir outros cenários alternativos, ou seja, pode também ser que a montanha venha a parir um rato, ou seja, todo o universo criado pelas redes sociais, pelos WhatsApp, pelas fake news, que exatamente cumprem esta função e cumprem esta função junto ou à boca da realização deste Comitê Central. Depois, quando acontecer esta reunião de militantes, toda esta agitação se venha a dissipar. Não significa que as forças que estão por detrás das fake news, da agitação nas redes sociais, dos insultos contra o presidente e contra os seus
colaboradores não estejam lá dentro do Comitê Central. Aliás, basta olhar, e foi um aspecto que não tocámos quando falámos do Parlamento e do relatório da doutora Buchili, é o comportamento, eu diria, miserável da bancada da Frelimo com o relatório. Ou seja, parece que havia o funeral, estavam num funeral do seu próprio partido. Ou seja, se este partido é a favor da luta contra a corrupção, se é a favor de que os corruptos sejam punidos, sem entrar em aspectos controversos, que, por exemplo, eles possam ser acusados que estão a violar o princípio da presunção de inocência, sem entrar em detalhes sobre as personalidades envolvidas, mas esperava-se um cometimento mais forte do Partido Frelimo em repor a legalidade em relação... Ou seja, o Partido Frelimo, para além deste ar de funeral, comportou-se como se fosse o grande culpado de toda esta situação. Ou seja, a oposição dominou totalmente este debate. Portanto, isto para dizer o seguinte: também estes setores podem estar muito fortes nas redes sociais, nas colunas de opinião, nos artigos sem assinatura ou escritos sobre pseudónimo, e quando chegam ao Comitê Central entra-se naquele unanimismo e naquela paz podre que ninguém fala, ninguém critica, ninguém levanta coisas. É preciso sempre o velho Jorge Rebelo ou outra pessoa nessa linha vir levantar questões. Portanto, tudo isso é possível, inclusivamente há esta carta bomba de Samora Machel, que para além de ser uma resposta a uma nota de acusação ao seu comportamento nas eleições autárquicas, claramente Samito Júnior interpretou este princípio de que a melhor defesa é o ataque. É o ataque, partiu para o ataque, e nesse ataque não estabeleceu sequer, digamos, patamares de ataque, ou seja, foi até às últimas consequências, pondo em causa a própria plataforma presidencial, a própria liderança do partido, e claramente seríamos ingênuos se não interpretássemos esta questão não apenas como um mero expediente de defesa, mas como, eventualmente, um propósito de uma potencial candidatura a um cargo público em Moçambique. Se isto se materializar, há, portanto, este cenário de confrontação no Comitê Central. Mas, claramente, e sendo a Frelimo mais recente um partido muito conservador em termos das normas, não é de afastar a possibilidade de que tudo volte a esta paz podre em que ninguém levanta grandes coisas. Mas é preciso ter em consideração o seguinte: muito dessa agitação vem aqui de Maputo, vem dos círculos mais próximos do poder central, da elite, da elite que está concentrada aqui na capital. Ora, o Comitê Central tem este peso muito grande dos membros que vêm das províncias, que, por um lado, são muito mais manipuláveis do que as pessoas aqui do meio urbano da capital. Digamos, punhamos as coisas muito claras em cima da mesa. E, por outro lado, também são mais reticentes a entrar neste tipo de polémicas. Tem sido tradicionalmente assim: aquele é o nosso chefe,
foi aquele chefe que escolhemos, foi esse chefe que nós já decidimos que no último Comitê Central era o nosso candidato. Por que temos que discutir de novo? Por que esse dossiê vai ser reaberto? Então, há muito esse tipo de discurso, e esse discurso cola muito naquele tipo de plateia. Portanto, eu não dou como dado adquirido que vai ser um debate com muito sangue e muita energia este Comitê Central. Muito bem, vamos agora também olhar para o segundo maior partido deste país, que é a Renamo, que é o maior partido da oposição. Dia 29 de abril também vão para Nampula para se reunir no seu segundo Conselho Nacional. É onde a Renamo ganhou o maior número dos municípios. É onde é natural o novo líder deste partido. Vai também aproveitar e agradecer os eleitores de Nampula por terem votado na Renamo. Para além de agradecer, claramente confirma outro dado que está cada vez mais claro. O novo centro de poder da Renamo está claramente a deslocar-se de Chibabava e do centro de Moçambique para o norte de Moçambique. Se isto vai dar uma cisão na Renamo, é muito cedo para determinar isso, mas claramente o novo epicentro político da Renamo é o norte de Moçambique, é a província de Nampula, são as alianças políticas e o peso que etnicamente tem também este grande grupo em Moçambique, provavelmente o maior grupo étnico de Moçambique, e, portanto, se a Renamo souber gerir corretamente esta situação, estas alianças e estes apoios, consolida um poder alternativo muito forte em Moçambique. E isto também, complementarmente, corresponde a uma muito rápida mudança em termos de imagem do partido. Se formos olhar as manifestações públicas da Renamo, Dhlakama praticamente deixou da fotografia. De existir. Por exemplo, vemos em Angola, durante muitos anos, José Eduardo Santos aparecia colado a Agostinho Neto. Neste caso, não há nenhuma colagem ao Suf Momad. Dhlakama vemos várias das intervenções dos deputados no Parlamento em que cita-se repetidamente o Suf Momad. Absolutamente. Portanto, isto é uma mudança assinalável, e isto eventualmente terá consequências políticas também no seio da Renamo e nas lealdades em relação à Renamo. Mas não se está na prática a verificar aquele apelo que hoje pode ser interpretado como um apelo desesperado de Elias Dhlakama, de pedir que não se fizesse uma caça às bruxas e que se tentasse fazer uma direção inclusiva. Para já, parece-me que Elias Dhlakama, que abdicou da sua posição no seio das Forças Armadas para se transformar num político, está em perda neste combate político. Claramente, alguém que desapareceu em combate. Missing in action. Muito bem, vamos agora, Fernando Lima, olharmos para os números do STAI, do recenseamento eleitoral. Foram divulgados 942 mil eleitores que foram presenciados na primeira das 7 semanas desse processo, cerca de 82% de que foi planificado. Mas gostava de irmos um pouco para os números de Cabo Delgado. Este recenseamento está a ser feito numa altura em que temos o IDAI, temos a violência no Cabo Delgado, também temos problemas recorrentes. Esse problema é recorrente das máquinas. Em Cabo Delgado, segundo alguns números que estava a ver, publicados por Miguel de Brito,
Cabo Delgado teve um desempenho de 142% e Niassa 119%, que superam o que deveriam ter registrado na primeira semana. E aparentemente Cabo Delgado não parece estar a sofrer da situação de violência. À primeira vista parece esse é o aspecto, mas há bastantes elementos que é preciso ter em consideração. Os distritos afetados pela violência são os distritos do norte e não são estes os distritos mais populosos da província de Cabo Delgado. Portanto, isto também tem a sua influência e, por outro lado, estamos ainda na primeira semana. Ora, uma estratégia de concentrar o recenseamento nos distritos mais populosos do Sul pode dar estes resultados. Mas, atenção, que já no próprio recenseamento populacional, também Cabo Delgado surpreendeu muito pelos seus números. Portanto, aparentemente, parece bater certo os dois tipos de situações. Os 142% de Cabo Delgado e também os 119% de Niassa, mas também temos Sofala 37% e Zambésia 57%. Aqui parece entra o fenômeno Idaio. Ou ainda temos que olhar, ainda estamos na primeira semana das 7 que estão. Temos que ser um pouco mais cautelosos. Sim, mas claramente há dados complementares que mostram essas dificuldades, nomeadamente o grande número de brigadas que não está a funcionar, quer em Sofala, em primeiro lugar, e depois na Zambésia. Portanto, isso também explica do porquê que não há pessoas a recensear e, sobretudo, na Zambésia, que, em conjunto com Nampula, são as duas províncias mais populosas de Moçambique. Ora, um déficit em termos de dificuldade para recensear devido às cheias, depois dá este fenómeno em termos dos números. Mas ainda é muito cedo para tirarmos conclusões absolutas daquilo que se está a passar. Muito bem, é um tema também que vamos acompanhar. Faltam 6 semanas, estamos apenas na primeira semana. Vamos fechar 2 minutos, Fernando Lima. O Ana Darko parece agora a menina dos olhos de Jesus, com 2 belos rapazes a tentarem dar o melhor Dota, Chevron e Ocidental Petróleo, mas espera-se que nos próximos dias a reação da Chevron vai animar este jogo. Vai animar. Eu só tenho pena de não ser um investidor na Anadarko. A Anadarko hoje tinha as suas ações nos 71 dólares, antes estava na ordem dos 50 dólares. A Ocidental colocou a fasquia nos 76 dólares. É possível que a Chevron faça uma contraproposta aumentando a fasquia ao nível dos 82 dólares. Portanto, isto vai animar e as indicações de que existem é que, eventualmente, mesmo com esta movimentação da Ocidental, que pode ser o cavalo de Troia para uma Exxon ou para uma Shell, no fim do dia, a noiva vai ao altar com a Chevron, só que a Chevron terá que abrir mais os cordões à bolsa. De qualquer forma, parece que o negócio vai para a frente, parece que também vão para a frente as mais-valias a obter por Moçambique, porque isto é também um assunto que interessa muito, sobretudo às autoridades moçambicanas, que poderão encaixar qualquer coisa, mais uma vez, e em função dos números que estão em cima da mesa, qualquer coisa como 300 milhões de dólares nesta operação e em relação especificamente aos ativos da operação da Anadarko em Moçambique. É só mais um minuto, Fernando. Vamos fechar com outro negócio da TMCL e da Huawei. Estamos no mundo dos negócios. Foi fechado em Pequim. As duas empresas vão investir 153 milhões de dólares em tecnologias de ponta. É um bom início para uma empresa que sabemos que precisa de 500 milhões de dólares para fazer o take-off. Claramente é um bom início. Não havia muitas chances
para a MCL ou a TMCL se movimentar. Portanto, o parceiro chinês que está numa luta global por se afirmar, e vimos as lutas da administração Trump contra a Huawei, portanto, é um parceiro importante para Moçambique, para a TMCL, mas certamente que outros parceiros serão necessários se a TMCL quiser ser de novo competitiva, porque neste momento as outras duas empresas estão muito à frente da TMCL, que se atrasou muito na corrida da renovação tecnológica e da disputa do mercado moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para os principais temas que marcaram esta semana. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.